Boa noite a todos, boa noite a todas. É com imenso prazer que mais uma vez estamos aqui reunidos para a oportunidade de estudo do Evangelho no ar desta semana. Como de costume, peço a todos que vão se acomodando, se aproximando, se aconchegando e que aproveitem e já separem os seus copos com água, a sua jarra com água, o seu copo com água, para que possamos ao longo deste estudo receber as energias benfazejas dos emissários do alto, que certamente nos comporão esta água com muita bênção, com os fluidos de que necessitamos. Vamos separando a nossa água e vamos já calmamente buscando uma posição confortável para que possamos, portanto, em alguns instantes, iniciarmos a nossa conversa desta oportunidade desta semana. Vamos já buscando uma posição confortável. Vamos respirando profundamente, segurando o ar dentro dos nossos pulmões por alguns instantes e vagarosamente expirando pela boca. Vamos já buscando através dessa respiração já ancorar a nossa atenção a este momento. Vamos já buscando uma posição que nos seja mais confortável, que nos favoreça a atenção, a concentração. Não vamos nos esquecer, como comentei, de buscarmos o nosso copo com água, nossa jarra com água, para que possamos receber durante o nosso momento aqui as energias necessárias para que tenhamos uma semana abençoada. Vamos já nos conectando com essa sonoridade, com essa canção que nesse momento já nos favorece o relaxamento. E vamos finalmente iniciar o nosso Evangelho no ar desta semana, cerrando os nossos olhos, buscando a figura terna e amorosa do Mestre Jesus, e vamos agradecendo a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos. Vamos elevando realmente os nossos pensamentos,
buscando aquilo que de melhor possuímos em nossos corações, para que possamos agradecer em primeiro lugar o dom da vida, agradecermos a oportunidade bendita de aqui estarmos, para aprendermos um pouco desta lição maravilhosa que a vida nos permite, através dessas reuniões, ter contato. E vamos nos lembrar que em contato com estes ensinamentos, somos amorosamente convidados a colocá-los em prática em nossa vida cotidiana. Sabemos o quanto somos ainda seres frágeis, fracos, mas é com este entendimento de nossas fraquezas e com o fortalecimento das lições que aqui recebemos, é que devemos buscar por exercitar hoje aquilo que aprendemos e buscar na experiência do dia a dia o fortalecimento constante das nossas aquisições, no entendimento sincero de que é na lida diária é que podemos realmente vencer aquilo que deve ser vencido, o nosso maior inimigo, o nosso próprio eu. E assim, na certeza do amor do Criador para com cada um de nós, suas criaturas, é que, cumprimentando os amigos imateriais que já se encontram aqui presentes, é que pedimos licença para iniciarmos o estudo desta noite. Seja conosco, Senhor da vida, que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas. É com um imenso prazer que mais uma vez aqui estamos unidos para a oportunidade do estudo do Evangelho desta semana. E apenas como um lembrete costumeiro, apesar de aqui estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o propósito de nossas transmissões não é a difusão propriamente dita de algum culto religioso, mas sim o propósito de aqui estarmos reunidos para que, estudando um código de moral, possamos refletir e, em refletindo, buscar a implementação no nosso dia a dia daquilo que julgarmos mais convenientes. Lembrando sempre que aqui temos o livre-arbítrio para estudar e para apreender em nossos entendimentos, em nossos pensamentos, aquilo que nos fale mais alto ao coração. Lembrando sempre que somos convidados amorosamente a seguirmos o caminho correto, o caminho da fraternidade, do respeito e do amor. E ainda gostaria de aproveitar, antes de iniciarmos o estudo desta semana, convidar a todos vocês para que possam curtir, comentar e compartilhar esta transmissão, para que possamos levar esta transmissão a tantos quantos dela possam necessitar. Lembrando que somos sempre instrumentos dessa grande energia maior que rege a vida e que certamente utiliza, inclusive, dessas ferramentas tecnológicas para levar o entendimento, levar
a sua palavra àqueles que dela necessitam. Então, lembrando a todos que essas transmissões que acontecem ao vivo, elas permanecerão disponíveis para que possam ser verificadas e assistidas por tantos quantos necessitem e queiram acompanhar no futuro, ok? Recados dados. Mais uma vez, boa noite a todos. E como sempre comentamos, o estudo que realizamos é baseado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra kardeciana. E como de costume, vamos abrir o nosso livro ao acaso para que possamos tomar um texto para o estudo desta noite. E na noite de hoje eu peço licença pelo uso dos óculos. E na noite de hoje somos convidados ao estudo do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo ele é formado por alguns textos como Justiça das Aflições, Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, e tem entre os textos de instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda das pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a felicidade, a verdadeira infelicidade, perdoe-me, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, deve-se pôr um fim às provas do próximo. É permitido abreviar de um doente a vida que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito em função dos outros. Apenas como uma nota de esclarecimento, cilício, para quem não sabe, é um instrumento utilizado por alguns religiosos para causar um flagelo, uma dor física, né? Então, ele é tomado como sinônimo de sacrifício, de tormento, de aflição, de martírio, de dor. Pois bem, na noite de hoje, somos convidados ao estudo do texto O Suicídio e a Loucura. Então, vamos começar. O suicídio e a loucura. O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente das perturbações produzidas pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções que os desesperariam em outras condições, e fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos que o perturbariam se não tivessem a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Como comentei, pessoal, como a gente utiliza um livro que faz parte da codificação da doutrina espírita, nós diversas vezes
veremos o termo espiritismo. Mas como sugestão, eu gostaria que vocês entendessem essas palavras, substituíssem espiritismo por cristianismo, no entendimento de que o espiritismo faz parte de uma doutrina cristã, ok? Dá-se o mesmo em relação ao suicídio. Com exceção daqueles que decorrem do estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência. Ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos do que um dia? Mas, para aqueles que não creem na eternidade e julgam que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução de seus males. Por não esperar nada, acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, as maiores incentivadoras ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade de seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não tem nada a esperar após a morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor a fazer do que se matar? Que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compensação lhes poderia oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nada além do nada. A conclusão lógica, se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o espiritismo, ou como comentei, com o cristianismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente, embora em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando em uma palavra, na coragem moral. Além e acima de tudo, o cristianismo ainda tem uma outra conclusão também positiva e também talvez mais determinante. O cristianismo nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz e, com os seus relatos, provar que ninguém transgride impunemente as leis de Deus, que proíbe ao homem dar a cabo de sua vida. Para os suicidas, mesmo levando-se em conta que o sofrimento é temporário e não eterno, nem por isso deixa de ser terrível, e as consequências que dele resultam
dão o que pensar a quem quer que seja tentando a se suicidar e, a partir daqui, antes da vontade de Deus. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o cristão tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e mais resignado tenha sido na terra, e a certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar num outro muito pior, mais longo e mais terrível. Que se engana ao acreditar que, por se matar, chegará mais rápido ao céu. E, além de tudo, o suicídio também é um obstáculo para aquele que se reúna às pessoas de sua afeição, que esperava reencontrar no outro mundo. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, está contra os seus interesses. É por estas razões que o conhecimento da doutrina espírita, ou melhor dizendo, do cristianismo, em relação ao suicídio, percebe-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto a lógica do cristianismo o impede, o que é confirmado pela experiência. Pois bem, meus caros, quando nós falamos sobre loucura, sobre suicídio, nós precisamos sempre lembrar sobre os aflitos, que dá nome a este capítulo, bem-aventurados os aflitos. Pois bem, meus irmãos, o que somos convidados a estudar nessa noite, nesta semana, é que a loucura, ela nada mais, nada menos, se reflete como a exacerbação de um estado mental. Ainda hoje comentava com uma pessoa amiga que devemos sempre nos colocar como pessoas necessitadas de atenção à saúde mental e espiritual. Por quê? Porque a somatória das nossas experiências nem sempre resultam num estado equilibrado. E uma vez que não resultem num estado equilibrado, é necessário que tenhamos como procedimento processos de saúde mental, de limpeza, de higiene deste processo mental que angariamos, ou seja, limpeza da qualidade dos nossos pensamentos, para que, a partir desse processo, tenhamos condições de seguirmos adiante. Quando não realizamos essa higiene, essa asepsia da nossa qualidade mental, gradativamente, dia após dia, vamos gerando vermes, larvas, que vão desestruturando o nosso ambiente mental. Da mesma forma que se não fazemos a higiene da nossa casa, e, por exemplo, falando agora para quem está no hemisfério sul, que possui o tempo das chuvas, onde existe o acúmulo de água parada, se não fazemos a higiene, a asepsia desses locais, geraremos verdadeiros criadouros de mosquitos. E esses mosquitos que estarão naquela água parada gerarão doenças como a dengue, como a chikungunya, como a zika,
como a febre amarela, como tantas outras doenças que na medicina tradicional material conhecemos. Ora, o mesmo acontece quando tratamos da saúde mental. E quando falo da saúde mental, a saúde mental é igualmente respaldada pela ciência material, a ciência física. Ora, se é respaldada pela ciência física, meus caros, mais do que necessária é o cuidado dessa saúde mental. E devemos lembrar que nós que possamos talvez ter a compreensão de uma transcendência da mente, devemos lembrar que a mente é responsável igualmente pela saúde espiritual. A forma como nos relacionamos com o transcendente, o imaterial, aquilo além da saúde, da física, do conhecimento tradicional. Lembrando também que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde espiritual, ainda que não seja um item que a ciência e a medicina modernas podem efetivamente tocar, se sabe que é existente. Portanto, tanto a saúde mental quanto a saúde espiritual se tornam necessariamente alvos que devemos atuar. E como atuamos? Através de boas leituras, através de bons estudos, através da boa música, através de um processo de autoconhecimento, um processo de conhecermos as nossas emoções, um processo de conhecermos aquilo que é nosso, aquilo que não é nosso, aquilo que, em não sendo nosso, devemos afastar do nosso processo mental. E é através desse movimento que galgaremos, passo a passo, degrau a degrau, a nossa saúde mental e espiritual. E quando trabalhamos e conquistamos paulatinamente, gradativamente, essa saúde mental, essa saúde espiritual, consequentemente, afastamos o processo da loucura, entendendo que a loucura, como nós conhecemos no conhecimento popular, ela é apenas o agravamento de um processo que se iniciou muito lá atrás com o armazenamento, com o cultivo de pensamentos menos dignos. Então, meus caros, a higiene mental, escutar boas músicas, ler bons livros, estudar, estimular o nosso cérebro, faz parte do cultivo e da cultura de uma saúde equilibrada no aspecto físico, mental, emocional e espiritual. E gostaria, inclusive, de comentar que a psicoterapia, sempre executada por profissionais sérios, é também igualmente muito importante para o cultivo dessa saúde mental. Pois bem, falamos tanto disso, mas vamos recapitular o aspecto desse texto, porque esse texto não fala somente da loucura, ele também fala do suicídio. Meus caros irmãos, vocês podem talvez não ter a evidência material ou espiritual da sobrevivência da alma. Mas, meus caros, somos muito mais do que esse corpo material que temos à nossa disposição. Um exemplo
que podemos utilizar, que pode, de maneira muito contundente, demonstrar que somos muito além desses corpos materiais, é que, muitas das vezes, sem qualquer tipo de experiência prévia, olhamos para uma pessoa e imediatamente temos um sentimento de repulsa, um sentimento de carinho, um sentimento de cuidado. E isso tudo acontece porque somos seres espirituais numa experiência carnal humana e vivemos num mundo energético. Se fôssemos puramente seres materiais, a cognição, o nosso aspecto mental, não teria porquê. Só tem porquê por um único motivo. Porque somos além desse mundo material. E por justamente sermos além desse mundo material, que devemos ter a constatação de que o suicídio não é caminho. O suicídio não é caminho, por quê? Vamos pensar, meus caros, quem nos deu a vida? Não foi a sua mamãe, não foi o seu papai. Eles foram responsáveis por te ofertarem um corpo material, tangível. Mas a vida foi dada por uma energia muito maior, uma inteligência suprema que rege a tudo e a todos. Que não precisa sequer que acreditemos neles, nessa energia. Ora, se ele nos deu a vida e se ele nos deu a oportunidade de vestir esse corpo material, somente ele terá a condição apropriada de dizer quando é o momento de desvestirmos este corpo. E, portanto, sairmos desse corpo anteriormente ao previsto, ao necessário, gerará consequências. E quando nós falamos em suicídio, meus caros, devemos nos lembrar que muitas das vezes o suicida está num processo depressivo, num processo de monoideísmo, num processo onde ele está cultivando sistematicamente pensamentos de baixo teor vibratório. Ora, ao realizar a finalização da vida física e, consequentemente, a libertação do espírito para a erraticidade, o que acontece? Ele estará aprisionado em todas aquelas energias, em todo aquele padrão vibratório que ele armazenou durante todo o seu período de vida. Ora, não será nada agradável. Então, quando pensarmos em suicídio, devemos levar em consideração que não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Porque o suicídio é a demonstração inequívoca de que sim, é possível piorar. Porque o corpo físico, meus caros, ele tem um papel, inclusive, de escudo. Ele não permite que o teor de sofrimento que possamos sofrer venha em sua totalidade, ele nos protege. Então, quando retiramos essa carapaça, estamos muito mais vulneráveis às nossas criações mentais. Porque, meus caros, pensamento é vida. E pensamento sendo vida, tudo que criamos, tudo que pensamos, criamos. Tudo que criamos está em nosso redor, na nossa psicosfera. E tudo aquilo que vamos pensando consistentemente ao longo do tempo, vamos fortificando, vamos fortalecendo. E nesse fortalecimento, se temos uma conduta mental insalubre, obviamente, o teor da nossa psicosfera é igualmente insalubre.
E, em sendo insalubre, ao libertarmos o nosso espírito antes do momento certo, teremos o contato imediato com essas realidades, que podem ser muito mais duras do que a dor e o sofrimento que uma pessoa que pensa no suicídio pode imaginar que poderá sofrer. Além disso, meus caros, devemos ter sempre a consciência de que somos seres espirituais numa experiência material. Ora, em assim sendo, através do nosso trabalho íntimo, vamos criando pensamentos positivos de elevado teor vibratório. E esses pensamentos vão criando uma psicosfera mais saudável, mais harmônica. Com isso, por mais dores e por mais sofrimentos que venhamos a ter, meus caros, vamos experimentando um processo mais equilibrado, um processo mais gostoso, por assim dizer, que nos fortalece, que nos dá a oportunidade de suportarmos de uma maneira muito mais fácil aqueles processos que temos, aquelas dores e aqueles sofrimentos das experiências terrestres que temos. Ora, se isso é verdade, meus caros irmãos, o suicídio ele não é o caminho que vai te fornecer essas energias. Então, se você que está me ouvindo sente o ímpeto do suicídio, reflita um pouquinho mais. Reflita e pense que, ao cometer o suicídio, meu irmão, você invariavelmente não alcançará o céu. Você não alcançará o encerramento das suas dores. Você não eliminará a sua dor e o seu sofrimento. Muito pelo contrário, a sua dor e o seu sofrimento poderão encontrar índices exponenciais. Então, como sugestão, meu irmão, não cometa o suicídio. Procure um amigo, procure ajuda médica, procure ajuda psicológica. Se aonde você está, e se você está me ouvindo nesse momento, e a ideia do suicídio está passando pela sua cabeça, por favor, escreva para mim. Você pode escrever para mim em português, em espanhol e em inglês, meu irmão. Eu estarei aqui para de alguma forma apoiá-lo. Estarei aqui para tentar conversar com você. Apenas para asegurar que esta información llegue a todos que puedan, por favor, si usted está me escuchando en este momento y por tu cabeza pasa la idea de suicidio, por favor no lo haga. Si pasa esto por tu cabeza, busca ayuda con ayuda médica, ayuda psicológica. Y si donde estás no puede buscar ayuda médica o ayuda psicológica, por favor, escriba a mí. Voy a intentar hacer lo que pueda para ayudarte. And for ensuring that my message is really arriving in all hearts that can hear me, please, if you are thinking about suicide, please don't suicide yourself. Please look for medical assistance, psychology assistance. Please do not extinguish your life. Please, if you cannot find out any assistance, please write to me and be sure that I will do my best to assist you as I can. Eu fiz questão de colocar essa mensagem nessas línguas para assegurar que essa mensagem chegue a todos quantos possam chegar.
Não cometa suicídio, meus irmãos. Isso não extinguirá a sua dor. Isso aumentará a sua dor. Confie em Deus. Confie nessa energia maior que rege a vida. E tenha a certeza, meus caros, de que Deus, que essa energia fará que a ajuda necessária chegue até você. Não duvide. Não duvide. Busque assistência. Busque assistência. E se você não pode buscar assistência, chame por mim. Chame através do bate-papo do inbox dessa transmissão. E tenha a certeza de que nós faremos o possível para assisti-lo. Pois bem, o resumo dessa lição, meus caros, nada mais é do que bem-aventurados os aflitos, porque eu os aliviarei. E quando digo eu, digo ao Senhor da vida, ao grande arquiteto dos mundos. Ele vos aliviará. Basta que eleve o seu pensamento a Ele e abra o seu coração e converse com Ele como eu estou conversando com vocês nesse instante. Fale francamente com Ele, na língua que for, da forma que for. Fale com a língua do coração. E tenham a certeza de que Ele está ouvindo. E que Ele vai ajudar. Não duvide, meus irmãos. Bem-aventurados os aflitos, pois eu os aliviarei. Confiem nele, meus irmãos, porque o nosso Pai nos aliviará. E essa é a mensagem, é a lição que nós somos convidados a estudar nessa noite. E eu gostaria nesse instante de abrir para as perguntas, para os comentários. Os comentários que possam vir a complementar a lição de hoje e também as dúvidas que possam estar na cabecinha de cada um de vocês, as quais responderemos dentro das limitações que somos portadores. A Isadora escreveu falando que ela está vendo a nossa transmissão e ela está vendo um quadro que ela me deu há tempos atrás. Sim, esse quadro aqui, eu ganhei da Isadora, sim. Eu agradeço muito a sua presença, Isadora, e mais uma vez obrigado pelo quadro. Como eu acredito que não existam nenhum comentário, então, adicional ou dúvida, nós seguiremos para a leitura complementar. E na noite de hoje, faremos a leitura complementar com o livro Assim Vencerás. O livro Assim Vencerás, ele foi psicografado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. E como sempre fazemos, vamos ao acaso, abrindo o nosso livro. E nessa noite, somos convidados a estudar o capítulo 21, Na Sementeira da Fé. Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é indispensável venhamos a possuí-la,
ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda no solo do próprio espírito. É necessário arrotear a terra seca e empedrada de nosso mundo interior para ambientar no coração essa planta divina. A vida é qual fazenda valiosa de que somos usufrutuários felizes, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la confiando-nos à preguiça e à distração. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. A gleba das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante. Imperioso arredar do campo da própria alma os calhaus da indiferença e drenar, na vasta extensão de nossos desejos, os charcos possíveis da ociosidade e do desânimo. Serpes traiçoeiras e vermes daninhos ameaçam-nos a sementeira de elevação por todos os lados, e detritos de variadas naturezas tentam sufocar instintivamente os nossos pequeninos impulsos para o bem. Necessário alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos. Por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Se tiveres a fé no simples tamanho de um grão de mostarda, disse-nos o Senhor, adquirireis o poder de transportar montanhas. Aproveitemos a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos-emos a converter as sombras da antiga animalidade que muitas vezes ainda nos domina em luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida excelsa. Colaboremos no bem comum, sem alardear notas de superioridade perturbadora. Pois bem, meus amigos, nada mais, nada menos do que coroar o estudo sobre a loucura e o suicídio com a mensagem de Emmanuel sobre a sementeira da fé. Quando ele nos fala da nossa comparação, com essa alegoria do nosso ser como uma terra ressequida, uma terra cheia de pedras. Ele fala que para que essa terra seja fértil, para que essa terra dê frutos, para que essa terra permita que se germine algo, é preciso trabalho. Não é possível, e isso eu gostaria de deixar claro a todos vocês, meus irmãos. Não é possível que nenhum de nós consiga conquistar qualquer coisa que seja sem trabalho. Porque trabalho, meus irmãos, é vida. Trabalho é exercício, é movimento. É a forma que temos a condição de efetivamente pôr em prática tudo aquilo que sabemos. Então, se queremos frutificar, meus irmãos, é fundamental que tomemos o arado e que cavoquemos a terra que é o nosso ser. Vamos afofar essa terra.
Vamos moer as pedras, vamos transformá-la em grãos que junto a essa terra seja possível a adubação, para que ela, tendo essa oxigenação, permita que ela albergue a semente que estamos colocando. Em albergando a semente do trabalho, da paz, da luz que queremos para nós mesmos, vamos então adubar essa terra, aguar esta terra. E vamos perseverar no trabalho de cuidado, de fé, que aquela sementinha que está ali vai germinar. Mas é preciso trabalho. E como a lição coloca, se tiveres fé no simples tamanho de um grão de mostarda, adquirireis o poder de transportar as montanhas. Se tivermos a fé de que dias melhores virão, meus irmãos, com um trabalho árduo. Não posso prometer a vocês nada sem o trabalho árduo, mas com um trabalho árduo, meus irmãos, teremos sempre um amanhã melhor do que foi o nosso hoje. E nessa construção de um amanhã melhor que hoje, um amanhã melhor que hoje, um amanhã melhor que hoje, meus irmãos, chegaremos um momento que viveremos a felicidade pura, a felicidade do trabalho constante, a felicidade da nossa iluminação, a felicidade da fé. E então, quando olharmos para o nosso passado, veremos que aquela dor e aquele sofrimento que em algum momento no passado tivemos é apenas um pedacinho de nossa história que nos fortaleceu para a construção do grande ser que somos hoje. Então, meus irmãos, trabalhemos, arregacemos as nossas mangas e vamos burilar o nosso íntimo. E certamente veremos que não há espaço para o suicídio, não há espaço para a loucura. Existe espaço, sim, para o nosso fortalecimento. Há espaço, sim, para a nossa higiene mental, para a nossa higiene espiritual, para a nossa higiene física, para a construção de um mundo melhor. Porque então viveremos um mundo onde colaboraremos no bem comum, não pelo fato de queremos ser melhores do que os outros, mas pelo simples fato de que colaborar para o bem comum vai ser a maneira que encontraremos para higienizar as nossas mentes. E higienizando as nossas mentes, transformaremos tudo ao nosso redor num mundo melhor, um mundo de equilíbrio, um mundo onde seremos hoje melhores do que fomos ontem, na construção de um amanhã ainda mais feliz, ainda mais saudável, ainda melhor, onde poderemos sempre auxiliar o nosso irmão, porque saberemos que estaremos cumprindo a lei que Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Pois bem, gostaria de mais uma vez abrir o espaço para comentários, para complementações às lições estudadas na noite de hoje. E ainda assim abrir para os comentários, as dúvidas, as perguntas, as quais, como comentei, responderemos à medida das nossas possibilidades, e aquilo que não soubermos responder, pesquisaremos e levaremos tão pronto quanto possível a informação a cada um de vocês.
Pois bem, como não há então comentários, nós vamos chegando ao final da nossa transmissão da noite e vamos encerrando com a nossa prece de encerramento e com as nossas vibrações. Antes de encerrar, pessoal, com a nossa prece e nossas vibrações, gostaria de comentar que faremos a transmissão, a última transmissão do ano, no dia 24 de dezembro, e faremos essa transmissão às 10 horas da manhã. Então, meus caros, aqueles que puderem estar aqui presentes conosco, estaremos fazendo a nossa transmissão às 10 da manhã. Gostaria de aproveitar essa oportunidade antes de encerrar também, de mais uma vez pedir para que vocês curtam, para que vocês comentem, que vocês compartilhem essa transmissão. Em específico, eu gostaria muito que fosse muito compartilhada essa transmissão, porque essa transmissão a gente está falando de suicídio. A gente sabe que hoje, de acordo com os números da Organização Mundial de Saúde, os números de suicídio são cada vez mais alarmantes. Então, o propósito desse canal, o propósito dessa página, o propósito do Lumina Mentes é justamente a gente ajudar os pensadores livres a pensar e a, de alguma sorte, refletir sobre alguns temas. Mas, acima de qualquer coisa, o propósito também é social. O propósito também é salvar vidas. Eu estou no Brasil, eu sou profissional da saúde, eu sou farmacêutico, e um dos juramentos que eu fiz para minha profissão é que eu salvaria vidas tanto quanto fosse possível. E eu tenho certeza de que o conteúdo dessa transmissão pode e vai salvar vidas. Então, meus irmãos, me ajudem a salvar vidas, transmitindo, compartilhando essa transmissão a tantos quantos possam. Vamos levar essa mensagem de vida a todos quantos possam dela necessitar. Ok? Recados dados, então vamos para as nossas vibrações e, por fim, para a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor, agradecidos por essa oportunidade que tivemos nessa semana, vamos elevando os nossos pensamentos uma vez mais, buscando as nossas energias mais puras, mais sublimes, aquilo que de melhor carregamos em nossos corações. E vamos ofertando, Senhor, neste momento, a nossa grande fraternidade universal. Vamos oferecendo essas energias benditas aos 4 cantos do universo. Vamos expandindo o amor que carregamos dentro de nós para o infinito do universo. Vamos vibrando esse amor. Vamos vibrando paz. Vamos vibrando compreensão. Vamos vibrando fé. Vamos vibrando ternura. Vamos vibrando tolerância. E vamos então focalizar essas vibrações de amor
de fé, de esperança, de paz, de harmonia, de misericórdia, de tolerância, de respeito para o nosso planeta, a nossa nave Mãe Terra. Vamos envolvendo o nosso planeta, vamos envolvendo os nossos governantes, tanto os governantes do plano físico, como os governantes no plano espiritual. Vamos vibrando para que essas energias cheguem aos seus corações. Que essas energias toquem fundo em seus corações. Que despertem esses irmãos às grandes responsabilidades a que foram designados. Vamos vibrando para que eles possam dirigir as suas comunidades ao caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho da união, ao caminho da fé, da prosperidade espiritual, da prosperidade material. Vamos vibrando em especial por aquelas regiões de dor e sofrimento, de trevas, de escuridão, não somente nos planos espirituais, mas também nos planos físicos. E vamos pedindo a Deus para que permita que as nossas energias de luz, de amor, de esperança possam ser como fósforos, como focos de luz a auxiliar nessa escuridão. Que essas energias toquem o coração daqueles que sofrem. Que eles possam encontrar a luz nesse instante, Senhor. Vamos vibrando pelo nosso país, o Brasil. Vamos vibrando para que essas ondas de ódio, de intolerância, possam ser envolvidas e dissolvidas por essa onda forte de amor, de paz e de compreensão que emitimos. Vamos vibrando para que o nosso país, desde já, receba as energias benfazejas para receber novos governantes no próximo ano. Governantes dignos, governantes que recebam com amor a lição, a oportunidade de dirigir o nosso país à evolução material, sim, mas também à evolução espiritual. Vamos vibrando amorosamente por todos aqueles nossos irmãos que sofrem dor, sofrimento e ausência de saúde, seja ela física, mental, espiritual, social, emocional. Que a luz que vibramos nesse momento possam fazer com que essas criaturas se voltem a Deus, a fonte inesgotável de luz, e que sintam-se seus corpos sendo banhados por essa luz restauradora. Vamos vibrando amorosamente pelos nossos lares que nos acolhem, que nos dão abrigo, que nos dão alimento. Vamos vibrando pelos nossos familiares,
não somente por aqueles por quem nutrimos afinidades, mas, sobretudo, por aqueles que ainda os nossos corações não aprenderam a nutrir o afeto. Vamos vibrando por todos os que nos cruzam o caminho. Vamos vibrando pelos nossos ambientes de trabalho, físicos e espirituais. Vamos vibrando paz, vamos vibrando amor, vamos vibrando misericórdia. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, por nossas necessidades mais íntimas e pessoais. E vamos ainda deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade bendita que aqui está presente possa utilizar aonde se fizer mais necessário. E assim, com os corações repletos de amor, inundados da misericórdia divina, é que mais uma vez elevamos os nossos pensamentos até Deus. E vamos agradecendo o dom da vida, o dom de estarmos aqui aprendendo sobre as suas lições que são ensinadas pelo Mestre Jesus. E que possamos, envolvidos por essas energias benditas, estarmos fortalecidos para estarmos bravamente lutando em mais uma semana, na certeza de vencermos o nosso maior inimigo, nós mesmos. E assim, agradecidos por essa oportunidade, é que pedimos licença por encerrarmos mais um Evangelho no ar desta semana. Que a luz do Senhor nos acompanhe, hoje e sempre, por todos os dias da nossa vida. Graças a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco aqui presentes. Peço que curtam, que comentem e que compartilhem essa transmissão. Que a luz do Senhor nos guarde e nos fortaleça, hoje e sempre. Graças a Deus. Até lá.